Sem o Estado, quem iria evitar as colisões de aviões em pleno voo? Recentemente, começamos a ver várias discussões aqui no Brasil acerca da privatização de várias empresas estatais, como a Petrobras, por exemplo. Claro que todos aqui já devem saber por que privatizar sempre é a escolha ética, e somente os socialistas com altíssimo grau de retardo mental ainda defendem o monopólio estatal dos Correios. Mas um ponto pouco mencionado é a privatização do controle de tráfego aéreo, ou CTA. De fato, essa possibilidade não é nem mesmo considerada pela população comum. Na verdade, até políticos que se dizem liberais são contra a privatização desse setor, por alegarem monopólio natural, segurança nacional ou qualquer outra baboseira estatista. Mas será que isso daria certo? Antes disso, vamos entender um pouco como funciona o sistema atual. Toda vez que você compra uma passagem de avião, dentro do valor pago está incluído um valor pago ao CTA. Esse serviço trata das rotas em tempo real de aeronaves, para garantir que colisões não aconteçam. Apesar de estatisticamente muito raro, quando um acidente aéreo acontece, as chances de alguém sobreviver são extremamente baixas. Então, o serviço de controle aéreo surge como uma forma de garantir a segurança dos voos. No Brasil, esse trabalho está a cargo do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, da Força Aérea Brasileira. Mais estatal do que isso, impossível. Graças a esse serviço de CTA, o número de acidentes aéreos é muito baixo. Porém, será que esse número poderia ser ainda menor? Vamos analisar um evento curioso que demonstra como a intervenção estatal na aviação gera problemas. O evento que vamos considerar é o acidente aéreo em Dniprodzerzhinsk, em 1979, no que hoje seria Ucrânia, mas naquela época era parte da União Soviética. Sim, mais uma vez, o bastião do comunismo demonstrando na prática a eficiência estatal. Mas primeiro, um pouco de contexto. A área em questão era controlada pelo CTA de Kharkiv. Essa área tem um alto fluxo de aeronaves. Porém, você deve se lembrar que a União Soviética determinava que trabalhos iam para quem. Então, o governo decidiu designar tão poucos trabalhadores para controlar o tráfego aéreo, pois ter um controlador cuidando de uma dúzia de aviões simultaneamente era algo comum. E esse problema não era novo. Ele foi apontado logo no início dos anos 70. Porém, quase uma década depois, a situação não havia melhorado. No dia 11 de agosto de 1979, às 7h50 da manhã, um novo turno se iniciava na torre de controle. O supervisor do grupo era Sergei Sergeev, e nesse grupo se encontrava Nikolai Zhukovsky, de 20 anos, um novato em um dos centros de controle mais sobrecarregados do país. Mas é claro que ele não iria cuidar disso sozinho. Sergei deveria supervisionar Nikolai, até que ele tivesse prática o bastante para ser deixado no controle de aeronaves sem supervisão direta. Porém, nesse dia, houve um problema. O secretário-geral do Partido Comunista Soviético, Leonid Brezhnev, estava embarcando para uma viagem para a Crimeia. Obviamente, por se tratar de um político importante, ele não poderia esperar pela liberação de sua aeronave. Logo, cabia ao CTA mudar as rotas de vários outros voos para garantir que o amigo do ditador tivesse caminho livre. Políticos estragam tudo, até quando não estão criando leis idiotas. Por causa disso, o trabalho, que já era excessivo, tornou-se ainda mais difícil, de forma que Sergei designou Vladimir Sumy para supervisionar Nikolai. Vladimir já havia sido penalizado por violações referentes ao controle de voo, como erros de comunicação com as aeronaves. Essa era a pessoa que iria ficar encarregada de ensinar Nikolai. Infelizmente, ele aprendeu bem até demais. Às 12h54, um jato Tupolev Tu-134A saiu de Chelyabinsk, Rússia, com direção a Chisinau, Moldávia, com uma parada em Voronezh, na Rússia. Esse era o voo 7628, que continha 6 tripulantes e 88 passageiros. Às 13h11, um outro jato Tupolev Tu-134AK saiu de Donetsk, Ucrânia, rumando para Minsk, Bielorrússia. Esse era o voo 78
1880, que continha 7 tripulantes e 77 passageiros. Se eu lhe pedisse para repetir tudo o que foi dito, duvido que conseguiria. Então, para simplificar, chamaremos de voo 1, com 94 pessoas a bordo, e voo 2, com 84 pessoas. E é claro que Nikolai ficou encarregado desses 2 voos. O voo 1 foi o primeiro a fazer contato com Nikolai, às 13h17, para avisar que sobrevoaria Volchansk, às 13h22, e Krasnodar, às 13h28. Porém, ele colocou no sistema que os horários seriam 13h19 e 13h26, respectivamente. O primeiro erro. Além disso, o piloto informou que estava a 8.400 metros de altura e pediu permissão para subir para 9.600 metros. Porém, não obteve resposta de seu pedido. 3 minutos depois, o voo 1 voltou a contactar Nikolai para que ele permitisse subir para 9.600 metros, tendo seu pedido negado. Às 13h28, o voo 1 confirmou sua chegada em Krasnodar no tempo indicado, apesar de que, segundo o sistema, eles estavam atrasados por causa dos horários errados que Nikolai forneceu. O comandante do voo 1 novamente pediu para subir para 9.600 metros, mas teve seu pedido negado novamente. 2 minutos antes, o voo 2 informou a Nikolai que iria chegar a Dnipropetrovsk às 13h34 e que estava a 5.700 metros. Então receberam ordens de subir até 7.200. 5 minutos depois, Nikolai ordenou que o voo 2 subisse para 8.400 metros, porque ele achava que a aeronave que ele estava vendo no radar era o voo 2, quando na verdade era o voo 1, que estava atrasado por causa de sua confusão com os números. Quando finalmente percebeu seu erro, às 13h34, Nikolai comandou que uma aeronave que estava a 9.000 metros subisse para 9.600, para que o voo 2 pudesse subir para 9.000, a fim de evitar a colisão. Porém, já era tarde demais. Às 13h35, as 2 aeronaves colidiram a 8.400 metros de altura. Às 13h37, um piloto de uma aeronave nas proximidades entrou em contato para informar que estava vendo algo caindo do céu. Ninguém sobreviveu. Todas as 178 pessoas a bordo morreram. Qual foi o resultado dessa tragédia? Todos adotaram a desculpa padrão do serviço público: jogar a culpa em outro. Nikolai culpou Vladimir, que deveria ser o seu supervisor. Vladimir culpou Sergei, que havia o designado para esse posto. E Sergei alegou que não podia fazer nada, por estar sobrecarregado por causa do voo do líder do Partido Comunista. Como sempre na hierarquia estatal, quem se prejudica é quem está lá embaixo. Ninguém ousaria condenar o político que estragou todo o controle de voo daquele dia. O funcionário que deveria estar assistindo um novato foi condenado a 15 anos de prisão, dos quais ficou 6,5 e saiu por bom comportamento. E quanto ao novato? Condenado à prisão, onde foi suicidado, assassinado. Cometeu suicídio. Apesar disso, a União Soviética ainda tentou encobrir o ocorrido, e teria conseguido, se não fosse pelo fato do voo 2 ter a bordo membros do time de futebol Pakhtakor, do Uzbequistão. Pessoas famosas assim não dava para encobrir como desaparecimento, mas imagine quantos acidentes semelhantes ocorreram e nunca ficamos sabendo, porque o governo soviético encobriu. Lembrando que esse mesmo governo tentou esconder Chernobyl. Ainda assim, a mídia trabalhou muito para que esse acidente não fosse divulgado. Até a data de produção deste vídeo, não existe nenhum vídeo no YouTube comentando essa tragédia em português. E até em inglês, somente 2 ou 3 mencionam esse fato. Deixar que o governo decida quem vai ocupar cada cargo em um trabalho tão importante como o controle de tráfego aéreo é receita para desastre. Mas como o livre mercado poderia ajudar nesse caso? Vamos começar pelo óbvio. O número de torres de controle no Brasil é defasado. Existem diversas áreas sem nenhum controle. Áreas essas que foram uma das causas do acidente do jato Legacy em 2006. Deixar que empresas entrem no mercado faria com que muitos desses pontos cegos fossem preenchidos. Mas isso vai fazer o sistema de tráfego aéreo virar uma confusão. Cada empresa com um sistema não poderia ver os aviões de outras empresas.
grita o político socialista a plenos pulmões. A livre concorrência não significa que as empresas são inimigas mortais. Veja quantas instituições financeiras existem. Você faria conta em uma que se recusa a enviar dinheiro para contas em outras instituições? Claro que não, né? Existe o incentivo para que as agências de controle cooperem com dados para garantir que todos os voos fiquem seguros. Caso uma dessas empresas decida não fazer troca de dados com as demais, as empresas de aviação deixariam de contratá-la. Além disso, existe a questão do preço. Com a livre concorrência de empresas, o preço desse serviço tende a baixar, o que se refletiria no barateamento das passagens de avião. Isso sem mencionar a inovação. Com um mercado engessado como esse, mudanças são quase impossíveis, enquanto que num livre mercado haveria o incentivo de criação de novas tecnologias de segurança para garantir que o risco em viagens de avião seja o mínimo possível. Em resumo, o comunismo funciona tão bem, mas tão bem, que até sobrevoar países com maior controle estatal é mais arriscado do que aqueles que têm maior liberdade. Abrir o mercado de controle de tráfego aéreo traria diversos benefícios a essa modalidade de transporte. Infelizmente, mesmo nos países mais livres do mundo, isso ainda é um sonho distante.